E o Jornal da Fonte segue realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Ao todo, 7 pessoas disputam o cargo que dará ao vencedor mandato de 8 anos. Nesta eleição, teremos apenas uma vaga para representar o estado de Goiás naquela Casa Legislativa. A ordem de nossos entrevistados foi definida em reunião com os representantes dos partidos, mediante sorteio. E neste último dia de entrevistas, recebemos o candidato Aldo Moro, do PSDC. Candidato, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Segismar, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Costumo dizer que eu me sinto retornando. Há muito tempo atrás eu fazia um programa da Ativo pela Universidade Federal, que era o Advogado Responde na Rádio Aliança, que faz parte do grupo, salvo engano. É um prazer estar aqui com seus espectadores, tentar esclarecer um pouquinho minhas propostas. Bom, dentro do tempo que nós temos, a única pergunta que tem limite é essa primeira, que só tem 3 minutos. Por que o senhor decidiu se candidatar ao Senado Federal? Ok, Segismar, eu tenho formação em Engenharia e Direito e sou docente há 31 anos. Em Goiás, desde que eu cheguei, eu leciono na antiga Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal de Goiás. Cansado de ver que algumas propostas não são levadas às casas do Legislativo, como a questão das crianças, como a questão ambiental, principalmente, Segismar, eu decidi colocar o meu nome. Originariamente, a minha ideia era colocar meu nome às urnas como deputado estadual. Considerando que houve uma alteração no meu partido e eu assumi a presidência do partido a partir de maio, não foi mais possível lançar meu nome a deputado estadual, porque não seria justo com os outros copartidários que já vinham há anos trabalhando. Pois sim. Candidato, de acordo com as últimas pesquisas realizadas, o senhor aparece nas últimas colocações, alternando entre 0,6% e 0,7%, né, desse percentual de intenção de votos. Como que o senhor pretende fazer, articular durante a campanha para poder alterar esse cenário? Certo. Mas isso já era esperado por uma pessoa que não tem uma vida política, né? Não tenho ainda um perfil de homem público em todo o Estado. A última pesquisa que foi observada num grande jornal foi 0,6%, de fato, domingo. Contudo, houve uma pesquisa anterior de um outro jornal, 2% de colocação, com índice de rejeição de 1%. Enfim, quando os entrevistados, quando os pesquisados fizeram a resposta espontânea, isto é, em quem você votaria, sem mostrar o rol de nomes, dizendo o meu nome, eu cheguei a níveis tais quais de um outro candidato que já está na vida pública há muito tempo. A minha expectativa é que agora, com horário político gratuito, eu chegue às casas e estou apresentando propostas concretas em todos os programas que estou fazendo. Aliás, nas rádios também. E estou me preparando, obviamente, para os próximos 4 anos. Tenho dito que não vou ser um equilibrista ou um trapezista eleitoral, vou lançar meu nome para o Senado Federal daqui a 4 anos. A rejeição, de acordo com as últimas pesquisas, só aparece em 4º lugar, com 5,2%. Como fazer para mudar esse cenário? As pesquisas, vou falar agora como engenheiro, tá? Está aparecendo atrás apenas dos 3 primeiros colocados. Sim, né? Sim. Eu encaro, quando vejo essa pesquisa com 0,6% e 5,4% de rejeição, é muito alto, né? Só que o tipo de pesquisa é feito da seguinte forma: em quem você não votaria de jeito nenhum? Ora, se eu escolhi um candidato para votar ao Senado, obviamente eu não votaria de jeito nenhum nesse aqui. Escolho aquele candidato que é menos conhecido, como é meu caso. Eu tenho observado o quantitativo de pessoas entrevistadas. 800 pessoas não representam um quantitativo para o estado de Goiás, que nós temos 4 milhões de eleitores. Inclusive, Segismar, se me permite, eu também não comemoro tanto, né, quando vejo que eu estou com 2%, por exemplo, fazendo com um quantitativo de 2.000 entrevistados, pesquisados, é muito pouco. Não dá para dizer que eu vou ter 2% de 4 milhões de eleitores. A pessoa tem que ser muito realista para poder trabalhar com esses dados. O senhor não acredita nas pesquisas ou só acredita parcialmente, acha que a metodologia deve ser alterada para fazer esse tipo de levantamento? As últimas pesquisas que eu vi, Segismar, elas foram bem feitas. O nome estava numa certa ordem crescente, ou alfabética ou numérica. Foi feita uma coleta randômica.
ou seja, de pessoas aleatoriamente em diversos setores. Só que ela não abrange o Estado. Então, eu não estou denegrindo, não estou tomando cuidado político, não. Eu só imagino que 800 pessoas não é representativo de uma amostragem de 4 milhões. Candidato, gostaria que o senhor elucidasse ao nosso telespectador se isso realmente foi um fato. Antes da formação das chapas, se vislumbrou aí a possibilidade do PSDC fazer parte da base aliada do atual governador, que é candidato à reeleição. Eu queria saber se isso realmente aconteceu e por que vocês, se caso aconteceu, por que vocês decidiram por uma chapa pura e não por se aliarem ao atual governador? Ok. Sejusmar, inicialmente o ex-presidente apresentou uma proposta ao nosso presidente nacional, que é o candidato Emael, candidato a presidente da República, que havia 150 pré-candidatos entre deputados estaduais e federais. Ora, com esse quantitativo, conseguiríamos provavelmente eleger ao menos um candidato, né? E seria interessante lançarmos uma chapa pura. Quando eu comecei a trabalhar com esse rol de candidatos, não havia 37% praticamente inexistia, outros não queriam sair candidatos. Bom, com a pressão dos poucos candidatos remanescentes para que coligássemos, para que eles tivessem alguma chance em saírem candidatos, mais uma vez pensando no coeficiente eleitoral e partidário, nós declinamos dessa candidatura. Foi curioso, Sejusmar, que foi no primeiro jogo na minha vida que eu fui em estádio. À noite, quando eu liguei, foi Brasil e Camarões, tá? Quando eu liguei o telefone, eu recebi uma ligação do Nacional falando: não se preocupe, nós vamos baixar uma resolução apoiando vocês, porque poderia haver uma rejeição, uma repúdia por parte dos proporcionais com relação aos majoritários. Mas a pergunta que não quer calar: vocês são um partido, entre aspas, laranja? Vocês estão aqui para atacarem outros partidos em prol dessa base governista aliada? Não. Enquanto eu estiver na presidência do partido, não. Nós temos candidato próprio a governo do Estado, Alexandre Magalhães, eu ao Senado. Nós vamos trabalhar de maneira independente. Essa é a pergunta talvez mais importante que precisa ser respondida para os seus espectadores. Caso o senhor não seja, caso o governador, o candidato ao governo pelo PSDC não consiga ir ao segundo turno, o seu partido se posicionará de que maneira? Vocês vão apoiar alguém? Deve apoiar a base aliada, do PSDB, já que no início se vislumbrava essa possibilidade ou não? Sejusmar, eu não pensei isso ainda. Se eu colocar que eu vou apoiar alguém, eu vou estar sendo muito injusto com o meu próprio foro íntimo. Não pensei. Estou pensando em trabalhar na minha campanha. Aliás, Sejusmar, está muito difícil até sair para a campanha, né? Até os números demonstram isso, em virtude de organizar o partido. Tá? Eu, a primeira suplente, o segundo suplente, nós estamos com... Olha, eu já vi a Marisete, que é a primeira suplente, ajudar a lavar banheiro. Então, partido pequeno, nós precisamos organizar. Então, não consegui ainda pensar em segundo turno. Essas eleições... Desculpe, pois não. Mas não seremos partido de aluguel nem de alienação. Não vou negociar o partido. Nós temos 2 minutos para finalizar o primeiro bloco. Candidato, essas eleições, então, a gente pode deduzir que irão servir para que o PSDB consolide a marca, o partido aqui em Goiás? O PSDB já está consolidado. O PSDC, sim, nada, é muito comum isso até. Sim, eu vou aproveitar para consolidar o partido sempre com candidatos majoritários para do Executivo, né, as majoritárias de 2016 e as proporcionais também. E o meu objetivo particular é crescer mais nas pesquisas, apresentar as propostas e conseguir um quantitativo de urna bastante interessante. Estamos de volta com o Jornal da Fonte, hoje conversando com o candidato ao Senado da República pelo PSDC, Aldo Moro. Candidato, essa oportunidade, seu partido ele é um partido tradicional, já tem são décadas de existência. Quais são as principais ideologias do PSDC? Ok. A principal ideologia, Sejusmar, é o retorno dos valores da família, a justiça social. O candidato Emael, ele sempre propõe a criação do Ministério da Família, que abrangeria toda a questão do idoso, do menor, que hoje vem sendo relegada. Muitas pessoas até colocam, tem que reduzir a maioridade penal, tem que criar condições mais graves para a penalidade. Eu até tenho algumas propostas para isso, mas não. Nós temos que investir na família, nós temos que investir na educação.
Quando eu fiz lá na época era primário, né, ensino fundamental, primeira e segunda fase, eu tinha uma disciplina chamada USPB e EPB, Organização Social e Política Brasileira. E aprendi com o meu grande mestre da época, que falava o seguinte: a família é a célula máter da sociedade. Se a família estiver desarranjada, toda a sociedade estará. Então, essa é a grande filosofia, eu diria que é a gênese embrionária do PSDC. Candidato Aldo, caso o senhor seja eleito como senador da República por Goiás, quais são os principais projetos que o senhor pretende apresentar e lutar por eles no Senado? Ok, vou ser sucinto. Área de segurança pública urge a alteração para a reforma do Código de Processo Penal concernente à extinção dos regimes aberto e semiaberto. Digo por quê? O regime hoje é comarcal. Em algumas comarcas, as pessoas que estão nesses regimes, apenados até 8 anos, elas muitas vezes assinam na comarca, outras vezes dormem em finais de semana, outras vezes elas dormem durante a semana, depende de cada comarca. Essa é uma da proposta, porque eles reincidem, Segismar. Ora, o tráfico, o roubo, eles são rentosos. Então, nós estamos mercê desses sujeitos. Reforma política fundamental. Nós não podemos continuar, nós já temos uma maturidade política para o voto facultativo. Essa disparidade entre o tempo dos partidos também não é interessante. Eu entendo que todos deveriam ter o mesmo tempo. Outra proposta que eu venho trabalhando é o fim do financiamento de campanha de pessoa jurídica. Política virou um negócio. Eu venho defendendo, eu vou apresentar essa proposta, se eleito for, como é a tua pergunta, do financiamento de pessoas físicas. E aí há uma limitação desse quantitativo em relação ao patrimônio individual para o aporte ao candidato. Financiamento público, o senhor não é a favor? Financiamento público eu não sou a favor. Eu entendo que o erário já vem com muitos problemas, Segismar, para investir em candidatura. Eu sei que há uma ideologia forte disso. Eu lia hoje com uma reivindicação da saúde, tá? Onde eles pedem, eles conclamam, entregaram isso a Renan Calheiros, né? 10% do PIB ou equivalente para a saúde. Como é que eu posso viver uma dicotomia onde as pessoas morrem em hospitais e falar para retirar de uma verba pública, ao invés de investir em educação, ao invés de investir na saúde, investir em financiamento de campanha? Talvez fosse mais justo, todos seriam paritários? Será? E os representantes que estão nas casas legislativas? Será que não se faria uma lei como é hoje? Alteração até em termos de tempo de televisão? Sou contra. Eu gostaria e vou levar essa proposta de financiamento de pessoas físicas, declarado como é feito atualmente, para que se evite a compra de votos. Bom, como o senhor bem sabe, o nosso telespectador também começou hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e também na TV. E o tempo dos senhores é pequeno. Mínimo. Como vencer esse desafio, candidato? O tempo, para mim, não é problema. É claro que se eu tivesse 2 minutos seria interessante, mas acho que seria mais interessante se todos tivessem 28 segundos. Eu chamo de pílula, né? A mídia chama de pílula. Eu tenho colocado uma proposta em cada programa. O que eu conclamo, Segismar, a seus telespectadores é que assistam um programa eleitoral gratuito. Tanto para ver aqueles que trazem propostas absurdas, quanto outros que trazem propostas que comungam com as subjetivas de cada indivíduo para que possam votar naquele representante. Que não se deixem levar por propagandas milionárias ou propagandas pífias, mas pessoas que efetivamente tragam propostas que venham a atender os seus anseios. Uma outra coisa também que eu conclamo é que as pessoas não se deixem levar por propostas sindicais. O que eu chamo disso? As propostas classistas. Vou aumentar salário, vou melhorar condições? Não. Propostas efetivas de alteração para que a nossa nação, nos próximos 50 anos, tenha um crescimento. Nenhum candidato vai resolver o problema brasileiro em 4 ou 8 anos. Então, nós sólidas e que realmente terão uma consecução nos próximos 50 anos. O senhor pretende trabalhar para angariar votos dos eleitores que estão aí ainda indecisos? Sim, eu estou tentando pegar esses indecisos. É a sua grande esperança? É a minha grande esperança. Eu espero... espero, foi até redundante, que eles assistam esses programas, que eles acompanhem as redes sociais, para que possam ver
todas as propostas que eu tenho colocado. Eu coloquei 10 mil na minha campanha, ok? Vou trabalhar com isso. Então, a única forma que eu tenho de fazer política hoje, de levar minhas propostas, são essas oportunidades que a mídia, de uma maneira muito valorosa, me dá, né? Até espontaneamente, e através das redes sociais e da propaganda eleitoral. Assistam esses programas, é muito importante. Quem é Aldo Muro? Ok. Aldo Muro, acima de tudo, é um pai. Eu tenho 2 meninos, né? Um está aqui no estúdio. Eu tenho formação em engenharia mecânica. Eu fiz mestrado em ciência dos materiais pelo Instituto Militar de Engenharia. Vim para Goiás para tirar férias. Bebi dessa água e, como me disseram à época, nunca mais voltei. Aqui fiz direito, trabalhei em vários cargos públicos. Fiz especialização, doutorado, leciono, trabalho com pesquisa e faço trabalho voluntário com crianças, com menores carentes e com adoções internacionais, né? Eu sou procurador da Ativo, vale dizer, de uma entidade de adoção internacional com a Itália. Eu tenho dupla cidadania. Trabalho hoje no Clube de Engenharia, onde também faço um trabalho da Ativo. E na FAMA, que é a Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes, onde nós cuidamos de algumas crianças carentes na formação delas. O meu ofício, de fato, né, é o magistério superior, aonde eu estou no Instituto Federal, como lhe disse, há muitos anos, e aproveito esse talento, né, que Deus me deu da advocacia, da palavra, para poder fazer a ajuda a essas pessoas carentes. Tive a oportunidade, isso não é bandeira de campanha, né, mas de ajudar muitas crianças, de colocá-las. Essas crianças têm que sair da rua. Candidato, o senhor colocou que tem uma experiência muito grande, muito importante na área, na academia, na universidade, né, na parte da educação. E se fala muito na escola de tempo integral. Qual que é o posicionamento do senhor sobre isso? Eu sou a favor. Curiosamente, nessas eleições eu estou vendo todos, desculpe, não vou generalizar, quase todos os candidatos falando em escola em tempo integral. A escola precisa ser em tempo integral. Se nós formos para os Estados Unidos, bastante interessante. A criança fica de 9 às 17, porque os pais trabalham nesse horário. Se a criança for vista na rua, ela é abordada pela polícia e se pergunta o que ela está fazendo lá. A criança tem que ter formação holística, ela tem que ter formação integral naquele horário. Arte, música. Ora, por que eu tenho que ter... Vamos pegar... Meus filhos estão em escola particular, isso já é uma injustiça social. Okay? Por que, além disso, eu ainda tenho que pagar um curso de inglês? Porque a escola não dá formação. Isso, escola particular de Ponta de Goiânia. Imagine-se as escolas públicas. O professor hoje, ele tem receio em reprovar o aluno. Na maioria das vezes não pode. Ele não tem condições de trabalho. Então, tem que se falar em escola em tempo integral? Sim. Contudo, tem que se dar condições nessa escola. Como? Aí vem o projeto de lei do Legislativo Federal, aportando um quantitativo do orçamento significativo nas escolas. Não de arrecadação simples, mas veja, de PIB, como é feito em qualquer local do mundo. Tem uma mudança, tem uma diferença crucial nisso. O senhor ressaltou que tem dupla cidadania, sim, candidato. Tem algum tipo de projeto que o senhor pôde verificar, tanto na área da educação quanto em outras áreas, fora do Brasil, que se eleito ao Senado, o senhor irá trabalhar para trazer para o estado de Goiás? Eu gosto muito dessa questão da educação em tempo integral, mas, sobretudo, a dedicação do docente à escola. Eu não gosto desse sistema que nós vivemos hoje. Vamos para o nível universitário e eu posso levar isso para o nível médio. Eu não gosto da equiparação de remuneração entre todos os docentes. Todos têm que ter uma ótima remuneração. Não vou discutir isso, até porque eu defendo a minha. Contudo, fora... Eu devo lhe avisar, só tem um minuto para finalizar. Fora do Brasil, as startups, as pessoas que trabalham com pesquisa, esses professores acabam agregando às suas remunerações o resultado positivo dessas pesquisas e, obviamente, para as universidades. Muito bem, nós conversamos com o candidato ao Senado Federal pelo PSDC, Aldo Muro, que esteve conosco. Obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Agradeço, boa noite a todos, é um prazer estar de volta nessa rede. E nós finalizamos a série de entrevistas com senatoriáveis por Goiás. Com isso, nós vamos ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência tem Luiz Duarte e toda a sua equipe com os principais destaques do esporte com o programa Na Marca do Pênalti. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.